Porque Jesus Cristo veio trazer esperança e veio abrir uma grande fraternidade, não para os cristãos. A fraternidade é universal, é uma bandeira que cabe em todas as mãos e em todos os corações. Então o Papa quis resgatar, recuperar essa beleza da esperança com esse título: Ano Santo 2025, Jubileu, Peregrinos de Esperança. Repito, o tema e o foco é esse: Peregrinos de Esperança. A força nova da vida, vamos alegres cantar. A juventude e as crianças, todos reunidos no amor. Olá. Bom dia, Bom Edilson. Dia, Padre Que Rocildo. alegria. Gente, é uma grande satisfação receber aqui em nosso canal Memorial Afetivo o Padre Rocildo, padre, professor, acadêmico aqui da URCA, doutor, Padre Rocildo, doutor na Universidade de Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É PUC-Rio e mestre pela Universidade Gregoriana de Roma. A primeira formação de pós-graduação minha se deu, de fato, muita alegria e exigência na cidade de Roma, Itália, onde eu fiz o mestrado em filosofia, optando por trabalhar um tema sobre a ontologia, ou seja, a reflexão sobre o ser e as consequências na filosofia contemporânea desse discurso, desse assento filosófico, me servindo de um autor, Paul Ricoeur, de grande relevância na Europa e, portanto, no mundo, que naquela ocasião do meu mestrado, Paul Ricoeur ainda era professor emérito das universidades francesas e norte-americanas e vivia, pois ele veio a falecer somente um pouco depois, em 2005. Então, eu fiz uma pesquisa e a minha dissertação aprovada pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma foi Paul Ricoeur e a ontologia da desproporção. Esse era o tema genérico, geral, mas somente mergulhando nas linhas da dissertação se compreende o caminho que eu fiz e o que é que eu apontei de conclusão naquele momento. Me valeu o título de mestre em filosofia na Universidade Gregoriana Romana. Mais à frente, muitos passos, porque, bem dito por você, cara Edilson, eu sou padre e me alegro em sê-lo, é uma graça muito particular, e foi meu primeiro grande compromisso de homem, de cristão, é o sacerdócio. O professor veio num segundo momento, no segundo tempo da jogada da minha vida e da minha missão, também vestir a camisa do professor, começando pelo Seminário Diocesano São José, convocado pela igreja. O bispo era Dom Nilton Holanda Gugel, que me pediu para fazer essa tarefa. E depois achei por bem me concursar na URCA, porque eu queria estar dentro de um canto mais dinâmico do que o seminário, mais abrangente. E eu entrei também com o coração de padre, professor e padre, porque eu queria dar o testemunho e sentir o que era que acontecia, como diz a turma, o que rolava dentro da universidade, e como eu podia, em sendo padre, não precisando me esconder da figura sacerdotal, ser com responsabilidade de professor. Então entrei no Departamento de Ciências Sociais da URCA, e venho caminhando há 20 anos naquela universidade. Posteriormente, eu dei passos e me preparei para o doutorado em filosofia. Ainda voltei para Roma, iniciei, mas circunstâncias alheias a esse momento não me permitiram continuar em Roma nesses estudos superiores. Eu voltei para o Brasil, continuei meu serviço padre na Diocese do Crato, professor na URCA, Universidade Regional do Cariri. Depois retomei a possibilidade, não mais fora, e aí a minha proposta foi acolhida pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a grande PUC-Rio, que é uma das maiores universidades católicas da América Latina. E fui aceito como aluno, voltei para a nova pós-graduação, dessa vez em teologia. Tive que fazer um passo, uma adaptação, o que me valeram 2 títulos: mestre em filosofia Roma e doutor em teologia, com acento em teologia bíblica da PUC Rio de Janeiro. E a tese que eu escrevi para essa universidade e foi bem avaliada
ela trata de um tema chamado hermenêutica. Eu fiz hermenêutica filosófica e hermenêutica teológica, contribuições para a teologia bíblica. Então eu trouxe dois campos diversos, mas que têm proximidades, de interpretação da Bíblia, de entendimento, de mergulhar no texto e nos significados. Costurei a aproximação e ver como esse universo tão rico, filosofia e teologia, que parecem diferentes ou até opostas e não são, mas são autônomos, como é que isso poderia iluminar, convergir para o entendimento da riqueza bíblica, porque lá se vão 3.000 anos da mensagem bíblica a partir dos judeus e 2.000 anos a partir do cristianismo, do mistério de Jesus Cristo. Então, minha tese foi hermenêutica filosófica, hermenêutica teológica, contribuições para uma teologia bíblica. Olha, gente, quanta profundidade de conhecimento filosófico teológico cristão, e aí a gente vai deixar esse tema para um outro momento. Eu tive também a graça de ser aluno do Padre Rocildo e também formando dele no Seminário São José, ali em meados do ano 2003, 2004, porque eu entrei no seminário no ano 2000 e saí em 2006, tá? Bom, hoje, de modo muito especial, nós vamos falar de um tema que é muito caro, muito rico, muito, diria, espiritualmente falando, necessário para o cristianismo do século XXI e que a Igreja Católica, por excelência, traz, né, à cena como um tema de grande riqueza espiritual, que é o jubileu. Jubileu, né, é o tema da nossa conversa hoje com o Padre Rocildo, no ano 2025. Vamos escutar a nossa autoridade espiritual, aqui eclesiástica, padre aqui da Diocese do Crato, sobre esse tema do jubileu, qual o significado, o que representa para nós cristãos, católicos ou não católicos, de forma ecumênica, o que esse tema significa, simboliza, representa para a nossa vida espiritual cristã. Muito bem. Na verdade, é uma riqueza que o Papa Francisco está oferecendo a toda a Igreja, especialmente para as comunidades católicas mais abertas às demais confissões cristãs e ao mundo, pois a Igreja está inserida no mundo e acompanha o passo da história da humanidade há 2.000 anos. Vamos começar da palavra jubileu. Na verdade, a palavra latina, iubileum, e que vem de uma palavra mais antiga do hebraico. O jubileu significa a trombeta. A palavra jubileu, ela lembra o instrumento trombeta, que era muito importante no passado, e a trombeta era soada, era tocada para anunciar os grandes acontecimentos. Casamento real, a coroação do rei, a chegada de uma grande autoridade, a convocação para algo extraordinário. Então dizia, toca a trombeta, e aqueles mestres tocavam, e a autoridade ou civil ou religiosa, dependendo do tema, ela anunciava o que era naquele momento um jubileu. E a palavra júbilo no latim significa alegria, exultação, felicidade. Então vejam bem que coisa bonita. Toca a trombeta anunciando uma coisa muito boa. E essa coisa está relacionada à alegria. A alegria é vida, é esperança, é renovação, e nós precisamos muito disso. Então, a Bíblia, no livro do Levítico, no livro do Deuteronômio, trata e dá os critérios, as orientações para o jubileu que o povo de Israel, desde o Antigo Testamento, já fazia. Portanto, isso precede muito o nascimento da Igreja e de Jesus Cristo. Isso é patrimônio do povo de Israel, ali na Palestina antiga, depois de Moisés, muito depois de Abraão, etc. Eles organizaram esse projeto, chamemos assim em linguagem atual, e o que acontecia, o jubileu? Ele deveria ser celebrado nessa dinâmica, nessa orientação bíblica do Antigo Testamento, de 50 e 50 anos. Um ano jubilar
era quando aquela data completava 50 anos. Posso fazer uma comparação nesse canal aberto. Nós celebramos aniversários e datas, mas tem datas especiais. Pensemos no matrimônio, que é uma coisa importante. Boda de prata, 25 anos. Boda de ouro, que é mais importante e significativa, 50 anos. Então, agora entre nessa lógica. O jubileu seria uma espécie de bodas de ouro, portanto, um jubileu de 50 anos. Sendo que é uma motivação, no caso de Israel e da igreja, uma motivação religiosa, espiritual e teológica. Completou 50 anos que houve um primeiro jubileu quando eles convocaram. Não temos data precisa para esse primeiro. E o que é que acontecia? A comunidade deveria se preparar em família, se purificar, até no corpo, fisicamente, novas vestes, alimentos de festa, uma mesa farta, deveria ir ao templo rezar, e o sacerdote lia a palavra de Deus, orientava. No jubileu, sobretudo, estava ligado a duas coisas para Israel. Ao perdão dos pecados, que a comunidade falha, erra, se equivoca, agride, se desvia, cria animosidade, e de quando em quando a gente tem que fazer uma revisão de vida. Então era uma revisão coletiva, era um perdão também coletivo, e havia um rito de perdão pelo sumo sacerdote. E uma coisa muito significativa, não era um perdão de pecado espiritual e moral somente. Você deveria perdoar dívidas. Por quê? Porque a dívida impede o sadio desenvolvimento. As pessoas empobrecem. Israel tinha uma noção bonita. A aliança de Deus não quer miséria. Uns têm tudo, outros não têm quase nada. Então, no jubileu, por exemplo, comparação. Se eu teria emprestado a alguém dinheiro, teria cedido algumas coisas minhas, naquele momento do jubileu eu deveria dispensar, porque aquela pessoa não estava podendo me pagar, para ela começar um ano novo, livre. E eu demonstrar que também não era só perdão de pecado, era uma grande generosidade que conjugava as duas coisas. Então era muito bonita essa dimensão do jubileu. Quer dizer, Jesus Cristo ensina a oração fundamental, que é o Pai Nosso. E seguramente, como Jesus era um judeu fiel e muito criativo, ressoa a ideia, o projeto e a espiritualidade do jubileu. O perdão não é só de pecado não, que parece muito simples. Eu tive uma raiva, etc. Você me ofendeu, mas não tem mais raiva de você não, está tudo bem, a gente está em paz. Bandeira branca. O perdão não era só moral, era um perdão também das coisas físicas, era um perdão de elementos materiais, que de fato prendiam as pessoas, tornavam muito pequeno e o coração muito medíocre. Então tem essa dimensão. Isso era o jubileu de Israel. 50 e 50 anos, portanto era longo, 2 vezes por século. E Israel, até quando pôde, porque sofreu muitos reveses na história, perdeu a autonomia, o templo foi destruído várias vezes, Israel deixou de ser um povo como nação organizada durante mais de 1 milênio, então isso se perdeu. Passemos agora à igreja. A igreja, depois de algum tempo, recuperou o tema do jubileu, meio tardiamente, porque na verdade... Se pergunta, então, para a Igreja Católica, qual foi o primeiro jubileu católico ou cristão? Se a gente tiver que fazer isso teologicamente, o primeiro jubileu é o nascimento de Cristo. Os anjos proclamaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos bons corações, às pessoas de boa vontade. Esse é o texto de São Lucas, que a gente reza e lê no Natal. Isso é um jubileu, os anjos proclamando, louvando, cantando as maravilhas de Deus e oferecendo um dom para a terra. Mas não havia essa consciência muito clara, de fato, só depois que isso foi, digamos, a retomada de um jubileu muito mais significativo. No ano de 1300, em Roma, o Papa, creio que Urbano VIII, ele de repente se sente motivado, certamente não sozinho, redescobrindo esses textos e diz, vamos convocar um jubileu para a igreja, vamos refazer esse caminho tão bonito. E aí se cria os jubileus cristãos, chamemos assim. E em Roma se proclamava solenemente na voz do Papa, dos diversos servidores, não era mais tocando a trombeta, eram os sinos de todas as igrejas, da Basílica de São Pedro principalmente,
e tiveram uma intuição bonita. A entrada, normalmente, de uma casa, de um prédio, de um carro, é por uma porta. Todo dia nós passamos em portas, entramos e saímos. Então houve uma intuição bonita, um símbolo, uma porta santa. O jubileu é coisa santa, séria, bonita e de Deus, feito pelos homens. Então criou-se na Basílica de São Pedro, que é a igreja mais importante da cristandade, do catolicismo. Ela é a sede do bispo de Roma e para lá conflui toda a comunhão das igrejas cristãs, especialmente católicas, de verdadeira tradição. Então, em Roma, na Basílica de São Pedro, que é muito grande, uma fachada enorme, e tem 3 portas magníficas, criaram uma 4ª porta lateral, que só podia ser usada para o jubileu, uma porta simbólica, com desenhos do Antigo Testamento e do Novo, e ela só deveria ser aberta de 50 em 50 anos. Essa porta, dizendo, abriu-se a porta santa, começou um ano diferente, nós somos chamados a entrar nessa dinâmica desse tempo da graça. Então, por isso que hoje a gente associa jubileu não mais com trombeta, que é muito mais sinos que tocam, mas a gente anuncia a porta santa. Aí, que porta santa é essa? É na Basílica de São Pedro uma porta especial que só se abre nessas festas. O que é que tem lá, padre, nessa porta? Não, abre para entrar na igreja. Terminado o ano jubilar, ela fecha simbolicamente dizendo, terminou o ano jubilar, mas não acabou. A misericórdia de Deus é para sempre. Mas a simbologia, em um período assim forte, especial, encerra-se, começa com a abertura da Porta Santa, para o jubileu agora, que é para 2025, o Papa Francisco abriu no Natal, lembra? O nascimento de Cristo é o grande jubileu para a humanidade. Então ele abriu no Natal a Porta Santa da Basílica de São Pedro. Ele é o primeiro que entra, ela estava fechada há muitos anos. E ele passa depois os cardeais, os bispos e o povo de Deus não vai fechar nem de dia nem de noite durante todo esse ano para o povo passar rezando e dizendo, nós somos peregrinos, nós estamos em busca, é preciso fazer passagens na vida, crescer, escalar. E eu quero passar pela Porta Santa da Graça de Deus. É um símbolo, minha gente. Qualquer porta de igreja é porta santa, entre aspas. Qualquer porta da família que reza, que tem fé, é uma casa santa. Mas a gente precisa de símbolos e sinais. Muito bem. Bem explicado, né, gente? E tem mais um detalhe que o Papa também ele coloca para nós, que é o perdão dos pecados. Quer dizer, ele diz que a visita a Roma significa a obtenção ali, o perdão dos pecados, assim. O senhor explicou muito bem que significa justamente esse perdão dos pecados e a reconciliação com Deus, né? E que antes, no Antigo Testamento, não era apenas dos pecados em termos moral, religioso, mas também material. E que no Pai Nosso, Cristo deixa bem claro, né? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui na Diocese de Crato, como será a repercussão desse momento, né, do jubileu, como acontecerá e como nós seremos beneficiados aqui na Diocese de Crato, nas paróquias, nas capelas, nas comunidades, assim. E em todas as dioceses do mundo, né? Eu faço só um pequeno complemento, cara, Edilson, meu ex-aluno e hoje um professor, um mestre aí, um grande comunicador, isso é muito bom, a gente inverte as posições na vida. Quem era discípulo passa a ser mestre e a gente passa, graças a Deus, a aprender uns com os outros. Isso é muito bonito. Deus não é mais meu aluno, Deus nunca foi meu discípulo, foi discípulo de Cristo, graças a Deus. Não, mas... E está aí fazendo a sua missão na família, na comunidade. Mas, ó, o Padre Rocildo, ele poderia, sim, ser nosso professor de comunicação. Eu soube, não por ele, mas me contaram que ele fez um curso de comunicação na Argentina. No México. No México. Como foi, então? Um parênteses, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, ele está me armando outro caminho, senão vocês não terão a paciência de nos escutar até 11 horas, então, mas a panela fervendo do fogo. Nós vamos conhecer mais sobre Padre Rocildo em outros momentos, né? É uma série aqui
de vídeo sobre a história das memórias afetivas desse grande ser humano, sacerdote, professor, doutor, Padre Rocildo, tá? Aqui do Crato. Diocesano, é raro, viu? Um padre diocesano que segue carreira sacerdotal, que tem sua vida sacerdotal ativa com seus fiéis, que tem ali sua comunidade e que tem sua vida acadêmica ativa, atuando de forma efetiva, né? Como padre diocesano, isso é muito raro, tá? Porque a gente vê muitos padres diocesanos em suas comunidades ali, com suas atividades em várias capelas e comunidades, e uma demanda que sobrecarrega, e ele não tem tempo de ler, acredito ali, um artigo sequer, um texto para uma aula, enfim, ele já se preenche muito ali com suas demandas espirituais de suas comunidades, né? Mas, assim, o Padre Rocildo, ele teve essa condição, essa capacidade, e isso é algo que é mérito, né, da sua capacidade, acredito sim, cultural, acredito que também, é claro, cognitiva, né, isso é muito forte dele. Ele é um cara que tem uma mente brilhante, eu sempre admirei nele essa facilidade de captar as ideias, de articular muito bem a filosofia com a teologia, a espiritualidade, e fazer essa articulação com muita simplicidade e leveza, que isso é muito raro. Coisas que, para eu fazer, eu jamais faria. Então, eu tive que escolher, né? Só ser apenas uma coisa, o professor, o padre, enfim. E aí eu preferi ser professor, e na família, que já é muita coisa, e eu precisei de alguém para cuidar de mim, porque... Parabéns, padre. Mas continuando, a gente vai conhecer mais do Padre Rocildo, que é uma vida iluminada, assim, viu? Agradeço Parabéns. A bondade de Edilson. Eu digo que tudo é dom e graça de Deus. A gente tem méritos também, não pode se esconder, mas primeiro vem a graça de Deus, vem os dons, e a gente vai descobrindo, identificando e tentando desenvolver por toda a vida. A gente cresce a vida toda. Quem está aberto até o fim da existência é aprendizagem, testemunho e um pouquinho de ensino. Voltando ao jubileu, eu falei 50 anos. Um certo momento na igreja, desde 1300 para cá, olha que fazem já belos dias. De 1300 para cá, façam a conta quanto tempo dá. E que beleza a tradição da Igreja Católica. Em 1300 o Papa já estava fazendo essa realidade do jubileu que nós estamos refletindo aqui. Então isso veio acontecendo da Europa antiga, era medieval ainda, convergiam multidões, o pessoal ia buscar o perdão, ia peregrinar em Roma, se purificar. Depois se percebeu que é muito longo esse período, 50 anos, muita gente morria e não viu o jubileu, até porque a longevidade não era a mesma de hoje. Então a igreja decidiu que ia fazer jubileu de 20 em 25 anos. Então o jubileu para a igreja agora é 25 anos. E tomou outra decisão bem posterior, não é desse Papa de 1300 não, foi acontecendo na experiência e ao longo do caminho, que também o Papa poderia convocar jubileus extraordinários. Então, esse jubileu de 20 em 25 anos é ordinário, ou seja, 4 jubileus a cada século. Sim. 4. Mas o Papa tem autoridade, se tiver uma motivação especial na igreja e no mundo, algo que assim precisa chamar a atenção e celebrar e apontar naquela direção, então o Papa pode proclamar um jubileu extraordinário. Então não precisa esperar 25 anos. Isso depende do discernimento do Papa e do coração da Igreja. É um parêntese, um adendo. E no ano 2000, o Papa João Paulo II, hoje santo canonizado, um grande pastor universal da Igreja, que todos nós conhecemos, visitou 3 vezes o Brasil, e quase 180 nações tiveram a visita dele para essa comunhão, esse entrosamento, esse estar perto das populações e das culturas. Isso é uma beleza. É raro um líder mundial que tenha visitado 180 países e na missão de paz e não de guerra, nem de manipulação, de anúncio corajoso e humilde do Evangelho. Isso é bonito em João Paulo II.
Ele convocou um dos maiores jubileus que a igreja viveu enquanto igreja católica, o ano 2000. Por quê? Porque completava 2000 anos do nascimento de Cristo, 2000 anos da redenção. Ele chamou o grande jubileu da redenção. Isso aconteceu de maneira especial. Já Papa Bento também celebrou. O Papa Francisco, ao assumir, ele teve uma intuição maravilhosa. Ele quis convocar um jubileu extraordinário, que não completava 25 anos do ano 2000. Vai completar agora, a partir de janeiro. Nós estamos em 2025, então 25 anos que o Papa tinha feito o grande jubileu. O Papa Francisco fez primeiro um jubileu extraordinário, fora do tempo normal, chamado Jubileu da Misericórdia, porque se entende que tinha muitas feridas, muitas guerras, muito conflito, disse-me-disse, fake news, muita história, a humanidade, ideologias, a humanidade muito ferida, muito mesquinha. E o Papa quis começar praticamente sua missão, isto o Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano, esse argentino forte e santo, muitos podem não pensar, e ele criou o jubileu, quer dizer, editou o jubileu extraordinário da misericórdia. E fez uma coisa que nunca tinha havido na história da igreja. Veja o que é esse Papa, qual é o sonho dele. Ele permitiu que cada bispo abrisse, criasse em sua diocese uma porta santa. Olha. Ou na catedral diocesana, ou no santuário que o bispo achasse que tinha muita peregrinação. Por quê? Porque não é só Roma que tem esse direito. O mundo é grande e nem todo mundo, 90% das pessoas, mesmo querendo, não pode ir a Roma, custa caro, é difícil, não dá para fazer jubileu passando em Porta Santa em Roma. Olha. Então, o que é que o Papa fez? Autorizo, naquele momento, que era o jubileu extraordinário da misericórdia, que cada diocese escolha na sua catedral uma porta simbólica, construa de maneira artística, bela, e faça essa experiência. Houve isso, acho que foi em 2016, Sim. Essa experiência. 8 anos atrás, mais ou menos, se eu não estiver falhando com datas, que não é muito importante. E houve essa experiência também nas dioceses. Deixemos esse parêntese. Agora é um jubileu de data correta, de 25 anos completado. Ele é ordinário. Então, ele deu uma temática intuitiva muito boa. Jubileu da esperança. Porque o mundo está carente de esperança, não é verdade, Adilson? Sim. Nós estamos tristes, doentes. Qual é a doença do nosso tempo? Depressão, síndrome do pânico, síndrome de Burnout e tantas outras coisas. Estamos cansados, desanimados, inseguros, fechados, muito medo, muito conflito. A cordialidade diminuiu. Então o Papa quis fazer uma chamada para você refletir sobre a esperança, sobre o lado luminoso e positivo da vida. Vamos depor tanta arma, tanto ódio nos corações, nos olhos, nos discursos agressivos da internet, tanta recusa do outro, tanta intolerância. Isso é o núcleo hoje, porque Jesus Cristo veio trazer esperança e veio abrir uma grande fraternidade, não para os cristãos. Fraternidade é universal. É uma bandeira que cabe em todas as mãos e em todos os corações. Então o Papa quis resgatar, recuperar essa beleza da esperança com esse título. Ano Santo 2025, Jubileu, Peregrinos de Esperança. Repito, o tema e o foco é esse, Peregrinos de Esperança. Mas, padre, o que é que significa essa esperança? Recuperar o otimismo, não otimismo ingênuo, mas recuperar o compromisso com a vida, com a beleza do cotidiano, com mãos e corações desarmados, saber que o ser humano por si mesmo é bom e a sociedade vai distorcendo, viciando, vai criando grupismo, guetos, ideologias que vão envenenando a mente e o coração e nós ficamos uma espécie decadente e declinada daquilo que Deus queria. E somos uma espécie que destrói o planeta, a casa comum, a alegria, a família. Então esse jubileu é uma chamada não só para a igreja, é primeiro para a igreja, mas é para o mundo inteiro. Que belo, que lindo. É necessário ouvirmos, né, trazer para si, refletir, interiorizar, né,
e viver a essência do bem, a essência do bem, a essência da paz, a essência do bem, né? Paz e bem, assim fala a comunidade franciscana, paz e bem, meu irmão. Então, é uma nova era, é um novo tempo, é uma nova oportunidade que nós estamos tendo aí com o jubileu de viver, de renovar as energias da paz, do amor, da concórdia. E de uma palavrinha também, padre, que eu posso colocar aqui, que é muito importante, é da empatia, né, que se coloca muito, que é da sensibilidade humana para com o próximo, o outro, a sensibilidade para com a presença humana do outro, do próximo. Como isso é muito cristão, né? Quem é meu próximo? Ame o próximo como a ti mesmo, né? É uma passagem bíblica também. E assim, ouvi o padre Rocildo, esse líder espiritual aqui da nossa comunidade no Crato, São Vicente Ferrer, ele está lá celebrando no santuário, que também é um santuário que está com suas portas abertas o dia todo, né, para receber também seus fiéis aqui no centro do Crato. E ouvir essas palavras sábias, santas, é assim um bálsamo para a nossa vida, é um renovar das nossas energias psicológicas, espirituais, humanas. Nós vivemos hoje no mundo, como o padre bem falou, virtual, um mundo virtual que parece que está ocupando o mundo real. E o mundo virtual jamais ele deve ser confundido com o mundo sensível, humano, real, né, da nossa sensibilidade, do contato, do estar com o outro, do olhar para o outro, do sentir o outro, não é? Então é isso. E a nossa igreja cristã, e não só cristã, como bem falou o padre, mas humana, de toda a humanidade, tem esse papel de trazer essa reflexão para que a gente possa evoluir como seres humanos, no respeito ao próximo, mas, sobretudo, como bem fala o Papa Francisco e Francisco de Assis, a ecologia, né? Esse respeito à ecologia, ao meio ambiente, à natureza, não só o verde, o animalzinho, mas a natureza humana, que não está descolada da natureza meio ambiente, mas é uma coisa só, né? Estamos ligados, interligados. E aqui, para falar em natureza, nós estamos no jardim, aqui, né, que dá acesso à porta de entrada à casa do padre Rocildo, um jardim com flores belíssimas, que dá satisfação, alegria, prazer de estar aqui, né? Nesse ambiente agradável. À noite, mais tarde, hoje é dia 29, né, domingo, dia do Senhor, 29 de dezembro de 2024, mas liturgicamente, nós já podemos dizer que estamos em 2025? Já, ano litúrgico 2025. Ano litúrgico 2025. E nas dioceses, a abertura do jubileu que já está aberto para Roma. Que já está aberto para Roma, e nas dioceses, hoje, né? Isso, nos 5 continentes. Nos 5 continentes. Logo mais, teremos a procissão com a presença dos padres de todas as paróquias aqui, né? Saindo lá da igreja São Vicente Ferrer, Santuário Eucarístico, para a Sé Catedral. Sé Catedral Nossa Senhora da Penha. Então você é convidado e vamos lá, vamos registrar e participar e receber as graças nesse momento, que foi assim um ato divino, de grande inspiração do Papa Francisco em ter assim esse insight, né, essa intuição santa de dizer de colocar, né, nas dioceses essa condição, essa liberdade de que todas as dioceses têm, sim, essa autoridade de trazer a graça para seu povo, o perdão, a santidade, todos os bens
espiritualidade divina para o seu povo que lá estiver, visitar e passar por essa porta, né? Assim? Isso. É muito importante, gente. É descentralizar, eu poderia dizer assim, que seria descentralizar a fé. Exato. Ninguém tem o monopólio da fé. A fé não é de Roma. Olha. Quando nós nos dissemos católicos apostólicos romanos, nós não somos romanos como povo, e nem seremos, nem devemos querer ser. Nós somos brasileiros, caririenses, piquezeiros, rumeiros do Padre Cícero. Isso é que a gente é. Pronto, que lindo. Então, a igreja, por que é que se diz que ela é romana? Por causa da sede. Ela tem uma identidade como se fosse a sua bandeira. Então, ela está na terra em que os apóstolos Pedro e Paulo foram massacrados ou martirizados, em linguagem espiritual teológica, e ali se edificou a sede da igreja. O Papa é o bispo de Roma e preside as igrejas do mundo. Cada igreja é uma igreja viva de Jesus Cristo. Roma não tem mais nem menos do que a Diocese do Crato, a Diocese de Petrolina, a Diocese de Fortaleza, e assim por de Iguatu, aqui vizinho, de Limoeiro do Norte, etc. Roma é a sede, tem a honra de ser antiga, ter uma presidência, mas isso que você disse é verdade. O Papa Francisco tem um olhar muito mais abrangente. Ele não é um homem centralizador, trazer para sua mão, Roma vai decidir tudo e você tem que fazer. Ele diz, Roma deve dialogar, ouvir. Cada igreja tem uma vida e uma história própria. Então, cada igreja é viva, mas mantendo a comunhão para poder ser igreja católica, cuja palavra significa universal. Então, somos uma igreja, uma grande assembleia do povo de Deus, católica, porque não é um gueto de um povo, é para o mundo. Catolicidade é mundialidade. E temos um ponto de vínculo, para também não fragmentar e perder a catolicidade, a partir da Igreja Apostólica de Roma, irradiada para o mundo. Roma pode dizer que é uma espécie de tronco, mas nós temos nossas raízes, temos galhos que produzimos sombras, flores e frutos de vida cristã. Isso é legítimo. E o Papa não só sabe, como acredita e incentiva. Isso, muito bem explicado. E Papa não é um grau a mais da ordem. Eu diria, posso dizer assim, que o Papa é um bispo, é o bispo, assim como o bispo Dom Magnus daqui Exato. Da Diocese. Quem é o bispo do Crato é Dom Magnus. Sim. Não é o Papa Francisco. Quem é o bispo de Iguatu é o bispo de Iguatu, que está lá, que agora me foge o nome, um redentorista. Quem está em Fortaleza, chama arquidiocese por alguma razão. Quem é o bispo de Salgueiro? É Dom José Vicente, que nasceu do nosso seminário e esteve aqui conosco até anos atrás. Quem é o bispo de Tianguá, na bonita Serra da Ibiapaba, era o padre Edmilson, da Catedral do Crato, do nosso seminário, nossos alunos, e que foi chamado para essa missão bonita, é o bispo de Tianguá. Mas qual é a relação com o Papa, afinal? Mas nós já desviamos o assunto, mas vamos fechando. É que o Papa é como se fosse o presidente de tudo isso no bom sentido. Não é uma democracia que elege. O Papa não é eleito por nós, nem pode ser destituído por nós. É outra realidade. Mas para entender, ele preside essa grande congregação dos bispos do mundo, esse, entre aspas, essa não é linguagem de igreja, esse parlamento episcopal. O presidente é o Papa e ele dá a pauta, dá a tônica, ele escuta a todos e tem uma visão universal. O bispo do Cratos tem a visão mais do Crato e deve ser assim, uma partilha. O Papa tem que ter um olhar, isso é muito difícil, exigente, para os 5 continentes e para as necessidades da humanidade. Por isso ele é a figura central, a gente reza todo dia pelo Papa e deve ouvi-lo, ler os seus documentos, tentar entender. Se tem algum ponto de discordância, deve ser inteligente e respeitoso, e não de maneira leviana, como as redes sociais abordam, manipulando imagem, manipulando som e criando fantasia na cabeça das pessoas. Desculpe interferir por um lado negativo, mas faz parte da comunicação. Gente, não, e é nossa missão aqui nesse canal também, e em vários outros canais da Diocese, que nós temos, trabalhar a verdade e sermos, assim, missionários e militantes da verdade contra esse mal da fake news, da mentira, né, que pessoas de má intenções espalham nas redes sociais, tá? Por favor, então, vamos estar atentos para essas
realidades aí. Mas só para encerrar, então não podemos mais, que se isso já foi dito uma vez, não sei, mas as más línguas já dizem, não é mais assim, Roma locuta causa finita, né? Já disseram uma vez. Esse é um lema antigo, eu acho que é do medieval, mas eu não sou historiador da igreja. Então as falhas são todas dispensáveis. Eu sou aprendiz de teólogo e estudioso da Bíblia, e leitor e orante da Escritura Sagrada. Não vou chamar para mim a responsabilidade que eu não tenho. Eu não sou historiador, não sou pesquisador da hierarquia, eu não sou candidato a absolutamente nada, senão acordar cada dia feliz, agradecer a Deus, fazer minha missão e ter um sono tranquilo para ter força e energia para o outro dia. Essa é a minha intenção, livre e tranquilo, conforme o sopro do Espírito Santo. Mas essa foi uma palavra, ela tem um fundo de verdade, porque Roma é o centro da cristandade e tem a tradição apostólica que ela interpreta com autoridade, mas uma autoridade que é humilde e corajosa, uma autoridade que não pode forjar a verdade, ela não cria verdades. Roma não tem direito de criar verdades e impô-las. Ela traz o tesouro do Evangelho, que é uma verdade evidente, brilhante, luminosa, mas ela é humilde, ela tem pés no chão, ela é simples. Como simples, nós estamos no Natal, foi o nascimento do Salvador nu, no meio dos pobres, entre animais, na periferia da cidade, e cercada por um casal que estava perplexo, sem entender ainda o acontecimento, mas tinha um coração aberto. Então o lema Roma locuta causa finita, que significa Roma falou, fechem a boca, traduzindo em miúdos, assunto encerrado, ninguém tem mais o que dizer, deve ser usado com muito cuidado, mas também não pode tirar de Roma o que ela tem. Ela preside as igrejas do mundo e ela tem uma grande autoridade espiritual, moral e teológica para não fragmentar a doutrina em opiniões, em eu penso assim, achismo de cada um, porque teria rachado a igreja como estão rachadas as igrejas evangélicas que saíram de uma suposta reforma. A gente respeita muito e reza, mas elas são milhares e cada pastor é o papa da sua igreja. Isso é muito ruim, porque quebra a unidade e modifica a verdade bíblica e a verdade cristã. Mas devemos nos respeitar muito, rezarmos juntos, colaborarmos. Isso. Mas fecharíamos dizendo, irmãos e irmãs, pessoas que escutem, falei agora como um padre, irmãos e irmãs, mas a internet não é apenas para o campo da igreja, isso é bom, abre para todo lugar, até o impensável. E vamos usar uma imagem, que seja tocada a trombeta, como era no Antigo Testamento, anunciando a grande alegria, anunciando esse jubileu da esperança desse 2025, toquem todos os sinos, todas as campanhas aí para dizer dessa alegria e pensemos com seriedade. Não está na hora da gente fazer uma modificação de vida, da gente pensar com seriedade nossos passos, nossas famílias, a comunidade, e desarmar os corações e as mentes, ser mais respeitoso e mais tolerante, e perceber que isso não é só uma questão de igreja. Eu não sou católico, eu não sou cristão, não tem nada a ver, tem, porque você é pessoa humana. Antes do cristianismo tem a humanidade, e na humanidade Deus quis se revelar. Então você tem que ter compromisso, não é com a reza, não é com a bandeira propriamente de uma religião. O seu compromisso é com a bandeira da paz, da verdade e do amor. Não tem verdade e não tem paz definitiva sem Deus no rosto que Ele revela e que Ele manifesta. Eu agradeço a Edilson, porque me abriu uma janela, eu estou na minha casa, mas agora minha janela se tornou o mundo para onde a internet leva. E porque deu a oportunidade de partilhar essas coisas com alegria e, eu penso, com simplicidade. Obrigado por esse canal, obrigado por me deixar ir ao encontro de vocês onde quer que estão, em qualquer circunstância, e que eu não tenho acesso nesse momento somente de vocês à razão, mas a gente quer acessar também o coração, onde a felicidade quer se instalar e nos transformar. Um grande abraço. Sua bênção. Deus abençoe igual. Obrigado por esse momento. Por favor, uma bênção para quem está assistindo nesse momento. Pode ser? Perfeito. Todo dia a gente reza. Bênção significa dizer boas palavras. Bem dizer é dizer palavras portanto, bentas, abençoadas. Então que venha
sobre quantos acessarem esse canal com alegria, curiosidade boa e sadia e paciência de ouvir esse tempo enorme de comunicação. Você pode até pausar para tomar um café, um chá. Não tome refrigerante não, que é muito ruim. Tome suco natural ou água. E depois assistir e ver se de fato ele é assim enriquecedor. Eu penso que será uma pequena semente que Edilson proporciona lançar nas redes. Que o Senhor esteja com vocês. Ele certamente está no meio de nós. A bênção de Deus misericordioso, fonte de vida e de luz, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Oh, que legal, que maravilha. Querido, tudo de bom. Obrigado, obrigado. Oh, que maravilha. Todos os cantos viemos para louvar o Senhor, Pai de eterna bondade, Deus vivo e libertador. Todo o povo reunido num canto novo louvor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Os pais e mães de família, vamos todos celebrar a força nova da vida, vamos alegres cantar. A juventude e as crianças, todos reunidos no amor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Lavradores e operários, todo o povo lutador, trazendo nas mãos os frutos e as marcas de sofredor. A vida e a luta ofertamos no altar de Deus Criador. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Do passado nós trazemos toda a lembrança de quem deu sua vida e seu sangue, como Jesus fez também. No presente todo esforço por um futuro sem dor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Bendito Deus da esperança que anima a gente a andar. Bendito Cristo da vida que ensina a gente a amar. Bendito Espírito Santo que faz o povo criador. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. 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 Glorificado seja, bendito Todos santos viemos para louvar o Senhor, Pai de eterna bondade, Deus vivo libertador. Todo o povo reunido num canto novo louvor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Os pais e mães de família, venham todos celebrar a força nova da vida, vamos alegres cantar. A juventude, as crianças, todos reunidos no amor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor.